Nós, do canal Arqueologia Alternativa, entrevistamos o arqueólogo Pedro Paulo Funari e um dos assuntos que conversamos com ele foi sobre o Quilombo dos Palmares e a arqueologia dos quilombos. No caso de Palmares, nós temos algumas informações, como em geral as fontes escritas são, em todos os casos, elas são a fonte do vencedor, a fonte de fora, não uma fonte interna. Isso é o geral, quando você tem quem descreveu Palmares, que foi esse quilombo do século XVII, que durou quase um século, em revolta contra os portugueses e holandeses, foram os holandeses e portugueses que se referem ao quilombo. Então, quer dizer, é uma visão enviesada, porque é lógico que é o conquistador, aquele que está sendo ameaçado pelo escravo. Então, essa é a primeira característica. Então, tem alguma coisa escrita? Tem, mas vindo de fora. E a segunda questão é que os estudiosos, muitas vezes, têm uma visão justamente baseada em preconceito, em conceitos prévios, melhor dizendo. Então, no caso de Palmares, são duas coisas. Primeiro, que o que os invasores descreveram como uma cultura inferior, bárbara e tal. E, em segundo lugar, a visão de estudiosos posteriores, historiadores, de que eles estavam reproduzindo algo que veio da África, reproduzindo tal qual uma sociedade africana. É lógico que, então, quando nós fizemos a pesquisa arqueológica, nós encontramos dados novos. Esse é o que eu havia dito, quer dizer, a arqueologia traz dados novos. E entre esses dados novos, justamente o que nos chama a atenção é, em primeiro lugar, o fato de que ali há uma mescla na cerâmica. Nós temos cerâmica tanto vinda da costa, não cerâmica importada, mas cerâmica vidrada, feita no litoral, que demonstra um contato entre os quilombolas e os colonizadores, não os proprietários dos latifúndios, mas a população não era feita só de latifundiários, ela era feita também de pessoas que viviam na costa. Então, demonstra isso. Demonstra uma relação entre quilombolas e a sociedade circunstante. Segundo, com os indígenas. Temos a evidência de cerâmica indígena no local. O que isso está a indicar? Que aquela sociedade era uma sociedade mesclada. E que é, digamos assim, teríamos dizer uma coisa esperável, porque a sociedade ela não pode ser transplantada da África para o Brasil. São diferentes tribos na África, e no caso do Brasil eles passaram pela escravidão no meio, por um contato com outros povos, com indígenas. Então o que nós temos em Palmares é uma sociedade mesclada, que tem indígenas, que são os que conhecem o local, o interior, são os que fugiram, que são basicamente africanos, mas não só. Nós temos também crioulos, pessoas nascidas no Brasil, e temos brancos perseguidos, que também fugiram. Então essa sociedade ela é uma sociedade mesclada, tanto assim que na própria fonte escrita, você vai olhar o Zumbi, que está citado, ele, de acordo com a história que é contada, ele teria sido um homem educado, que para ser padre, que então aprendeu o documento, aprendeu latim, etc. Não sabemos o que isso tem de verdade, mas ele revela uma coisa, revela que esse líder não era uma pessoa transplantada da África e se tornado rei ali, né? Ele era já resultado dessa mescla que estava sendo feita. A mesma coisa podemos dizer da religião, quer dizer, não é nenhuma religião africana sem nenhuma influência do catolicismo, porque não poderia ser, porque justamente esse catolicismo era imposto aqui. Então você tem uma religião mesclada lá também. Isso tudo verificável em parte por meio dos vestígios materiais, ou pelo menos dando pistas nessa direção. Então eu acho que esse caso é muito bom por esse aspecto. Mas há um aspecto político também, que é o fato de que até aquele momento, em 1990, não havia praticamente, à exceção do trabalho pioneiro do Carlos Magno Guimarães, trabalho arqueológico sobre quilombos. Então, quer dizer, que há um aspecto político, quer dizer, o Brasil estava começando a reconhecer os direitos sociais, começando a reconhecer os interesses, por exemplo, dos indígenas e dos quilombolas, então você vai ter pela primeira vez os arqueólogos, então, indo atrás
dos vestígios desses quilombos, que depois, décadas depois, agora nós vemos, multiplicam-se os estudos sobre quilombos na arqueologia. Mas eu acho que é esse aspecto político também, que não a arqueologia está cada vez mais, estava já naquela altura, interagindo com a sociedade. Nós contamos na época com intelectuais do movimento negro participando do nosso projeto, o Clóvis Moura, o Zezito de Araújo, que da Universidade Local, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros. Então, quer dizer, há uma interação de questões, não só essa que você falou, que é importante, que é a questão da novidade da arqueologia em relação à fonte escrita, mas também do engajamento político. Não sei se isso dá para fazer um resumo de outros tantos casos, mas acho que pega bem algumas características.